Olá, queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Olha eu aqui para mais uma videoaula, nossa sexta videoaula, hein? Muito bem. E aí, gostaram de conhecer a Casa das Rosas? Gostaram de fazer um mosaico do meu vídeo passo a passo, fazendo um mosaico no papel? Aprovado? Bom, eu fico muito feliz que vocês estão realizando as atividades, tenham recebido aqui as atividades. E estou louco já para encontrá-los mais uma vez para a gente matar a saudade. Essa saudade que é uma saudade diferente, né? Eu acabei de conhecer vocês e já estou com saudades. Olha só que bacana, não é mesmo? Porque é uma mistura de saudades da escola, da nossa sala de aula, do nosso ateliê. Então, muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? E logo mais nos encontramos ao vivo novamente. Tenho certeza, hein? E vai ter surpresa por aí, hein? Se prepare. Bom, vamos para o nosso roteiro de estudos dessa semana. Olha, estamos estudando, então, os mosaicos. E olha só o tema da aula dessa semana: azulejo. O azulejo nada mais é do que um mosaico grande, né? Hoje nós estamos acostumados a encontrar o azulejo nas nossas casas, né? No revestimento das paredes de uma cozinha ou nas paredes de um banheiro, né? Para que não tenha umidade nas paredes, né? Para que não molhe a parede, para que também fique fácil de limpar, no caso nas cozinhas. Então, hoje o azulejo tem uma função muito importante dentro das construções das casas, certo? Mas ele teve outras funções ao longo da história, principalmente quando ele foi feito pelas primeiras vezes, não é mesmo? Tá bom? O azulejo é muito antigo, muito mais antigo do que vocês imaginam, como eu já citei aqui. Tá legal? Para vocês terem uma ideia, o primeiro azulejo, né, que é o primeiro tijolo vitrificado, que ele foi um tijolo que o tijolo é feito de barro. Então a gente junta o barro, coloca num forno, numa temperatura altíssima, um calor muito forte, que esse barro vai endurecendo, vai virando pedra. E quando você coloca numa altura, é, uma temperatura mais alta ainda, pode até virar vidro. Olha isso. Então vitrifica, né, a parte, é, a parte, a superfície, né, do azulejo. E é mais ou menos assim que também o azulejo é feito. Eu falei azulejo. Isso acontece com o tijolo e é mais ou menos assim que é feito o azulejo, tá bom? Isso aconteceu pela primeira vez lá na Mesopotâmia, no Oriente Médio. Hoje, a Mesopotâmia é uma região, é um país que se chama Iraque. Olha só. Então é muito antigo essa técnica de tijolo vitrificado e acabou criando aí o azulejo. Tá certo? E nós temos aí, olha, na página 18 e 19, duas imagens que remetem a alguns azulejos, né? Primeiro nós temos aí esse exemplo de azulejo que todo mundo conhece como azulejo português, né? Porque ele é branco e azul, mas não significa que ele foi criado em Portugal, como eu falei para vocês. E aí depois ali temos do lado um piso, né? Feito com pedaços de azulejo. E aqui embaixo, olha, é uma escadaria, tá? Que se encontra lá no Rio de Janeiro, é um dos cartões postal do Rio de Janeiro, um dos lugares turísticos do Rio de Janeiro que as pessoas adoram conhecer e tirar foto. É uma escadaria que ela é toda azulejada, né? Olha só, o azulejo que está aqui nessa escada é justamente para que a umidade não estrague a escada. Então, acabou colocando azulejos e, consequentemente, acabou decorando a escada. Só que são azulejos de diferentes tipos, pedaços de azulejos
que sobraram de construções por aí. Bom, para a gente entender um pouco melhor sobre azulejo, que tal vocês verem um vídeo que eu separei para vocês? Olha só, vamos lá. Esse vídeo aqui é um vídeo bacana. O link desse vídeo está na etapa número 1 do roteiro de estudos. Vocês estão acompanhando o roteiro de estudos? Leiam etapa por etapa, tá bom? Para não se perder. Então, na etapa número 1, tem um link desse vídeo, que é sobre o Museu Nacional do Azulejo, que fica lá em Lisboa, em Portugal. É incrível esse museu. Então é um vídeo que tem aproximadamente aí 12 minutos, que precisa ser visto com calma. Nós vamos ver um pequeno trecho aqui. Então depois você vai lá no seu roteiro de estudos, clica no link da etapa número 1 e assiste o vídeo todo aí, tá bom? Porque ele vai te inspirar para fazer a sua atividade. Vamos ver? Olá, aqui é Elis Espínola e eu estou muito feliz em inaugurar mais um quadro aqui para Imagine, Museus pelo Mundo. E para a estreia eu escolhi um museu um pouco fora do convencional, diferente daqueles com os quais estamos acostumados, de grandes proporções, como o Louvre ou Prado, por exemplo. O escolhido foi o Museu Nacional do Azulejo, em Lisboa. E eu te convido a passear comigo, não só pelo edifício, pelo museu em si, mas pela história desse pequeno objeto chamado azulejo. Nasceu de ser português, fez a vida pelo mundo, foi pelo sonho vagabundo, foi pela terra abraçado, bem querido ao mal amado, o fado, bem querido ao mal amado. Um dos museus mais importantes de Portugal, o Museu Nacional do Azulejo ocupa atualmente o edifício do antigo convento da Madre de Deus, fundado pela Rainha Leonor em 1509. Mais tarde, Dom João III e Dom Pedro II empreenderam várias obras de ampliação e decoração do edifício, que foi aos poucos ganhando a forma que possui ainda hoje. Após a extinção das ordens monásticas, em 1834, o antigo convento foi convertido no asilo Dona Maria Pia. No início do século XX, o edifício passou a ser salvaguardado pelo Museu Olha, eu parei aqui. da Arte Pronto. Antiga. Esse azulejo que está mostrando aqui, olha, é um azulejo que fica dentro de uma igreja, tá? Temos muitas igrejas aqui no Brasil, que são igrejas barrocas, né, em Minas Gerais, lá em Olinda, em Recife, né, Pernambuco, onde também temos em Salvador, né, na Bahia, encontramos igrejas barrocas que têm azulejo dentro, fazendo parte da decoração. E olha, por quê? Porque quando aconteceu a colonização aqui no Brasil, né, quando os portugueses vieram para o Brasil e trouxeram os escravos, né, da África, os portugueses falavam português. Aqui no Brasil tinham os índios que falavam a língua própria deles, certo? Guarani, outras línguas. E os africanos também falavam uma outra língua. Então, como que acontecia essa comunicação? Através do azulejo. Olha só que interessante. Igual história em quadrinhos. Então, a função do azulejo, além de ajudar na climatização e também para manter, né, as paredes intactas, assim, que tenham que não tenham umidade, que a água não estrague, também os azulejos, o principal motivo de um azulejo dentro da igreja era a comunicação, tá bom? Dos portugueses com os africanos escravos e os índios também. Isso é muito importante, tá? Sendo um braço deste e com a temática do azulejo. Em 1980, o Museu do Azulejo finalmente emancipa-se, tornando-se nacional e independente. Azulejo, com origem na palavra árabe azelij ou al-zuleika, que significa pequena pedra polida, designa uma peça cerâmica, geralmente quadrada, em que uma das faces é vidrada. Essas pequenas peças de barro cozido e pintadas à mão
ultrapassaram os níveis puramente utilitários e chegaram ao topo, se tornaram obras de arte. A história do azulejo se confunde com a própria história de Portugal. De origem árabe, aperfeiçoado ao longo dos séculos, ganhou identidade própria no país lusitano, revestindo palácios, igrejas e conventos. Delicadeza e sensibilidade caracterizam esses objetos, que conquistaram e ainda conquistam países distantes, atravessando oceanos e evoluindo em técnica e estética. De norte a sul deste pequeno país, lá está ele, sempre presente, contando histórias, retratando personagens ou apenas adornando com seus belos padrões arabescados. Ao adentrar o Museu Nacional do Azulejo, essas peças tão cotidianas se tornam protagonistas da exposição e do próprio edifício. Muito bem, então eu vou deixar vocês assistirem com calma aí em casa, tá bom? E aí vocês vão ter algumas inspirações para fazer a atividade. Mas eu trouxe algumas outras inspirações aqui para vocês, tá? Para realizar a nossa atividade dessa semana. Olha só, aqui está alguns exemplos, né, de azulejos tipicamente caracterizados aí com estética que traz, que na verdade as pessoas acham que vem de Portugal, mas como no filme nós vimos, como eu já falei, vem do Oriente Médio, tá legal? Essas flores que nós chamamos de motivo, tá? Qual que é o motivo do azulejo? Qual é o motivo dessa são as flores, a decoração, são as florzinhas, tá legal? Agora, esse azulejo que está aqui, que eu estou mostrando com a minha setinha, ele já é um azulejo, como eu falei para vocês, com informações, né? Informações importantes, tá certo? E imagina só que esses azulejos foram pintados à mão. Agora, esse e esse. Esse aqui a gente percebe que ele foi feito já no computador. Hoje em dia, a gente vai numa loja de construção, a gente encontra azulejos lindos, inclusive com essa estética, com esses motivos que eu falei para vocês, mas eles foram impressos, não foram pintados à mão. Hoje a tecnologia ela é muito avançada, tá legal? Então acontece a impressão no azulejo de qualquer imagem, tá bom? Então vamos continuar aqui com as nossas inspirações. Olha aqui, mais 2 exemplos do que eu falei para vocês sobre o azulejo dentro de igrejas, dentro de castelos, dentro de até das casas, né? Em algumas casas antigas no interior, até mesmo em Jundiaí eu já encontrei, em Jarinu, logo na entrada da casa tem um azulejo, né? Com alguma imagem, né? Com algum desenho, contando alguma história. Lembrando que isso é uma cultura lá do Oriente Médio, da Mesopotâmia, né? Muito antiga, quando eram azulejos feitos com a imagem de leão para proteger as casas. Depois passamos para Roma Antiga, os mosaicos que nós já conversamos, que no entrar das casas tinha um mosaico no chão, né? Como boas-vindas. E aí agora os azulejos um pouco mais recente, em Portugal, recente, 1500, 1600, 1700, que nós encontramos esse tipo de azulejaria aí de Portugal, que também tem aqui no Brasil, tá bom? Muito bem, agora por que a gente está falando tanto de azulejo, né? O que é para fazer, professor? Muito bem, olha, lá na etapa número 3, tem um link que eu coloquei para vocês. É um link que foi disponibilizado pelo Positivo, pela nossa apostila. E nesse link tem essa página aqui, ó, tá vendo? Essa imagem tem essa página toda dividida em retângulos, tá certo? Então está lá disponível para vocês. Vocês cliquem lá no link, vai abrir uma outra tela, um PDF, vocês vão baixar e pode imprimir. Quem conseguir imprimir, ótimo, né? Perfeito, consegue imprimir e aí você vai fazer a sua atividade. Quem não conseguir imprimir, não tem importância.
você pode desenhar essas linhas numa folha de papel em branco. Combinado? Então, pega uma folha separada de sulfite como esta, uma régua, e você vai desenhar essas linhas como está aí. Tentar fazer igualzinho, utilizando sempre a régua. Combinado? Lá no meu vídeo do mosaico eu mostrei como utiliza a régua, né? Segurando sempre em 2 pontos e passando o lápis aqui bem pertinho, né? Encostando na régua para que dê certo. Combinado? Então, não precisa medir nada. O importante é que você consiga dividir a sua folha com essas partes iguais. Não se preocupe com medida agora, a gente vai se preocupar com medida um pouquinho mais para frente. Bom, feito isso, o que você vai fazer? Vai criar o motivo de um azulejo. Lembra que eu expliquei o que é um motivo? É o que está desenhado no azulejo. Então, para cada espaço que está aí, você pode criar flores, por exemplo, uma repetição de flores da mesma cor, azul, ou vermelho, ou rosa, como você quiser, como você preferir. Você pode criar outros motivos, né? Nós vimos aí várias inspirações para vocês olharem, terem como exemplo, né? Se inspirarem e criarem o seu próprio azulejo de papel. Combinado? Então, para cada retângulo, você vai desenhar uma parte do seu desenho. Professor, eu posso desenhar na folha toda, passando por cima dessas divisões? E depois, no fim, eu pego uma canetinha preta e passo com a régua, contornando essas linhas? Pode. Tendo muito capricho, muito cuidado, você vai ter sucesso fazendo isso também. Combinado? Então, mão na massa. Vamos lá fazer um azulejo de papel com muita atenção, tranquilidade, calma e sem pressa. Tá legal? Assistam aquele vídeo do Museu do Azulejo de Lisboa, porque mostra muitos azulejos, lindos azulejos, que vocês também podem se inspirar. Combinado? Então, é isso, meus queridos. Feito seu azulejo, tire uma foto e envie para o Pro, lá, clicando aqui no roteiro de estudos de vocês. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez por mais um roteiro de estudos, mais uma videoaula e a atenção de todos vocês. Parabéns pelo empenho de vocês, pelo envolvimento das famílias, tá? A gente agradece muito, né? Estamos juntos nesse momento e logo logo estaremos juntos mesmo, de verdade. Espero e estamos com fé que tudo isso vai passar. Não é mesmo? Todos tenham uma ótima semana. Um beijo, um abraço, um pão de queijo. Tchau!